Muitos homens já se perguntaram pelo menos uma vez: uma mulher realmente sente atração por você ou está apenas sendo educada e amigável? Essa dúvida é extremamente comum. Costumamos ouvir conselhos simples e populares. Se ela mexe no cabelo, é um sinal. Se ri de todas as suas piadas, provavelmente gosta de você. Porém, na realidade, as coisas são muito mais complexas. A verdadeira atração raramente aparece de forma exagerada ou teatral. Na maioria das vezes, ela se revela em detalhes sutis, pequenos movimentos, pausas discretas e olhares difíceis de controlar conscientemente. A psicologia comportamental estuda há muito tempo esses sinais não verbais. Pesquisadores observam que, nos primeiros segundos de um encontro, o cérebro humano processa uma enorme quantidade de informações de forma inconsciente. O momento do cumprimento, por exemplo, não é apenas uma formalidade social. É justamente nessa fase que as emoções costumam aparecer de maneira mais autêntica, antes que a chamada máscara social entre em ação. Um sorriso, um olhar, a distância entre os corpos ou até a entonação da voz podem revelar muito mais do que as palavras. Quando uma mulher sente interesse, o corpo dela costuma reagir antes mesmo que a mente tenha tempo para analisar a situação. Essas reações são difíceis de fingir, porque surgem automaticamente. Por isso, vale mais a pena prestar atenção nos sinais discretos do que em gestos chamativos. Esses pequenos detalhes podem passar despercebidos à primeira vista, mas quando observados com calma, formam um quadro bastante claro. Um dos sinais mais interessantes aparece no sorriso. Um sorriso educado surge rapidamente. Trata-se de uma resposta social que aprendemos desde cedo. Sorrimos para colegas, vizinhos ou conhecidos, mesmo quando não sentimos nada especial naquele momento. Mas quando existe atração, algo diferente pode acontecer. Às vezes surge uma micropausa. Ela percebe você, fixa o olhar por um breve instante e, por uma fração de segundo, há um pequeno atraso antes do sorriso aparecer. Nesse momento, o cérebro está processando a emoção. Em seguida surge um sorriso mais suave, quase como se estivesse crescendo de dentro para fora, iluminando lentamente o rosto. Esse tipo de sorriso não se diferencia apenas pelo tempo em que aparece, mas também pela qualidade. Os olhos participam da expressão. Os cantos externos se levantam levemente e o olhar ganha profundidade. É o que muitos chamam de sorriso genuíno. Ele é difícil de manter artificialmente por muito tempo. Surge naturalmente e desaparece da mesma forma. Essa breve pausa e a suavidade da expressão podem indicar uma reação emocional verdadeira. Outro aspecto importante é a distância física. As pessoas regulam intuitivamente o espaço entre si e os outros. Com quem nos é indiferente, mantemos uma distância neutra. Quando alguém nos causa desconforto, tendemos a aumentar esse espaço. Já quando existe interesse, o corpo pode tentar reduzir a distância, mesmo que de maneira quase imperceptível. Isso pode se manifestar como um pequeno passo à frente, uma leve inclinação do corpo ou os ombros voltados na sua direção. Durante o cumprimento, isso costuma ficar ainda mais evidente. Um cumprimento comum geralmente é rápido e formal. Um breve contato, uma pausa curta e pronto. Porém, quando há simpatia, a dinâmica pode mudar. Talvez ela permaneça por um segundo a mais do que o necessário. Pode inclinar-se um pouco mais perto do que seria típico em uma interação puramente formal. Às vezes é ela quem encerra o contato por último, como se não tivesse pressa de deixar aquele momento terminar. É importante entender que não estamos falando de atitudes exageradas. Tudo acontece de forma natural, quase espontânea. Essa naturalidade é justamente o que torna o sinal confiável. Quando alguém se sente confortável e seguro perto de outra pessoa, o corpo tende a relaxar. Os ombros descem, os movimentos ficam mais suaves e a respiração se torna tranquila. Esse tipo de estado é difícil de simular conscientemente. Outro sinal muito sutil envolve o olhar. Os olhos são uma das ferramentas mais expressivas da comunicação não verbal. No momento do cumprimento, eles podem revelar mais do que qualquer frase. Se os olhos dela encontram os seus, descem rapidamente por um instante e depois voltam ao contato visual, isso pode indicar curiosidade ou interesse.
Esses micromovimentos acontecem muito rápido e muitas vezes passam despercebidos, mas refletem processos inconscientes. Estudos sobre comportamento não verbal mostram que quando existe simpatia, as pessoas tendem a manter contato visual com um pouco mais de frequência e, por um tempo, ligeiramente maior. Ao mesmo tempo, esse olhar não costuma parecer insistente ou desconfortável. Ele transmite abertura e tranquilidade. Em alguns casos, depois de desviar o olhar brevemente, a pessoa volta a olhar novamente, como se houvesse um impulso natural de restabelecer a conexão. A entonação da voz também pode mudar. Mesmo que as palavras sejam neutras, a maneira de dizê-las pode revelar muito. O tom pode se tornar mais suave ou mais melodioso. Dependendo da personalidade, a voz pode ficar um pouco mais baixa ou levemente mais aguda. O ritmo da fala às vezes diminui, como se houvesse um desejo inconsciente de prolongar aquele instante de conversa. Curiosamente, muitos desses sinais aparecem juntos. Quando analisados isoladamente, podem parecer simples coincidências. Um sorriso atrasado pode significar apenas distração. Uma distância menor pode acontecer por causa do espaço físico. Um olhar breve pode não ter significado algum. No entanto, quando dois ou três desses elementos surgem ao mesmo tempo, a probabilidade de que haja um interesse real aumenta bastante. É importante lembrar que a verdadeira confiança não se manifesta em atitudes exageradas, mas na tranquilidade. Se você percebe sinais sutis, não há necessidade de comentá-los ou reagir de maneira dramática. Uma reação muito intensa pode quebrar a naturalidade do momento. Em vez disso, o melhor é responder no mesmo nível de energia. Sorrir de volta com calma, manter o contato visual por um pouco mais de tempo e preservar um clima leve e confortável. A atração genuína costuma se desenvolver gradualmente. Ela nasce de uma sensação de segurança e respeito mútuo. Quando um homem presta atenção nos detalhes, mas continua equilibrado e tranquilo, ele cria um ambiente no qual a outra pessoa se sente à vontade para demonstrar interesse. Muitos homens cometem o erro de interpretar simples simpatia como algo mais profundo. Por isso é importante observar o quadro completo. Como ela se comporta não apenas no cumprimento, mas durante toda a conversa. Ela tenta prolongar o diálogo? Continua o contato depois? Demonstra iniciativa em manter a comunicação? Quando o interesse é verdadeiro, raramente se limita a um único momento. Outro ponto essencial é a coerência dos sinais. Quando palavras, olhar e linguagem corporal apontam na mesma direção, surge uma sensação de harmonia. Se ela sorri, mantém o olhar aberto e permanece próxima, esses sinais formam uma linha consistente. Porém, se existe um sorriso enquanto o corpo se afasta e o olhar evita contato, é possível que seja apenas educação. O contexto também deve ser considerado. O ambiente, o humor do momento e as circunstâncias da interação influenciam o comportamento. Em um grupo barulhento, alguém pode agir de maneira diferente do que agiria em um encontro mais tranquilo. Em ambientes profissionais, por exemplo, os sinais costumam ser mais discretos e contidos. A habilidade de perceber essas nuances se desenvolve com o tempo. Ela exige não apenas observação, mas também calma interior. Quando alguém está excessivamente preocupado em impressionar, acaba ignorando muitos detalhes importantes. Já quando a pessoa está presente no momento e relaxada, esses sinais se tornam muito mais perceptíveis. O interesse muitas vezes aparece em pequenos gestos. Um toque leve no braço durante uma risada, a tentativa de preencher rapidamente uma pausa na conversa, ou o desejo de prolongar o encontro por alguns minutos a mais. Esses não são gestos grandiosos, mas sim pistas delicadas. Se você percebe um olhar caloroso, um sorriso que surge suavemente e uma tendência de ela permanecer um pouco mais próxima, não é necessário anunciar conclusões. Continue a conversa de forma natural. Deixe que a dinâmica evolua sem pressão. A verdadeira confiança se revela na paciência. Quando a dúvida desaparece, surge uma sensação de leveza. Você para de tentar decifrar cada detalhe e simplesmente observa e responde com naturalidade. O corpo humano muitas vezes conta uma história que as palavras preferem esconder. Quando aprendemos a compreender essa linguagem silenciosa,
muitas coisas passam a fazer mais sentido. No fim das contas, o elemento mais importante é a reciprocidade. Mesmo os sinais mais sutis só ganham significado quando encontram resposta do outro lado. Um sorriso retribuído, um olhar sustentado, uma postura aberta. Tudo isso constrói uma ponte invisível entre duas pessoas. Se essa ponte está sendo construída por ambos, então há uma boa chance de que exista interesse real. A atenção aos detalhes diferencia quem entende o que está acontecendo de quem permanece perdido em suposições. Ainda assim, é essencial manter respeito e não ultrapassar limites pessoais. A verdadeira atração não nasce de análises excessivas, mas da presença genuína e de uma confiança tranquila. Portanto, na próxima vez que você encontrar alguém e trocar um simples cumprimento, não procure provas exageradas. Muitas vezes, os sinais mais importantes estão justamente nos gestos silenciosos que acontecem em poucos segundos.